Lucas Lima já tem o mesmo número de gols da última temporada toda. Temporada passada, 54 jogos, 47 chutes, no alvo 17, precisão de 36,2%. Você já vê que ao lado tem 100%, chutou duas no gol. E as duas, deu 2 chutes e os 2 foram ao gol. Gols marcados 2 e 2. Assistências 5 na última temporada, uma assistência nessa temporada. Zé Elias, hashtag agora vai ou não é bem assim? Não é bem assim, não. Não é bem assim. Primeiro que assim, desses 54 jogos, quantos ele começou jogando? O que ele fez quando começou jogando? Quando ele entrou, né? Eu particularmente não... Eu elogiei muito o Lucas Lima na época de Santos, porque para mim, naquele momento, ele era o principal jogador naquela função do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, um jogador cogitado aí para a seleção brasileira. O Porto veio atrás, me parece, né? Tem uma série de clubes que vieram aí para contratá-lo e ele não quis, ele fez a opção de permanecer no Brasil. Vou tentar traduzir, quando o seu professor vira para você e fala assim, olha, você fez muitos jogos, tal, pode sair, mas se você quiser ficar aqui na segunda e jogar, na segunda turma e jogar, tá ótimo. Pra gente melhor ainda. Precisa traduzir o recado ou não? Precisa, Zé. Traduz aí. É o seguinte. Se você recuperação com aquele -1, né? Aquela precisando de 10 para tirar na prova de recuperação para poder passar de ano, né? Ou tirar 15. Não, o recado foi muito claro, né? Pelo menos na experiência que eu tenho dentro do futebol, olha, você está liberado, mas se você quiser ficar, é melhor para você. Pô, é lógico que vai ficar. Pelo menos ele mostrou ser uma pessoa inteligente, né? Em ficar, em jogar, mas eu não me empolgo com o Lucas Lima. Eu não me empolgo. Nesses últimos anos ele não fez nada para que eu mudasse de ideia em relação a performance dele no campo. Não é um jogador que me traz a confiança de falar assim, poxa, esse cara vai jogar todos os jogos assim. Eu gostaria de falar, porque uma vez eu o elogiei e gostaria de elogiá-lo mais vezes, mas não me dá essa confiança. Estaduais, Breiner, fazem muitos amores de verão, né? Aquele que não dura muito. É o que você imagina do Lucas Lima? Aquele amor de verão que dá esperança. Encontrei a pessoa da minha vida, mas muita calma nessa hora, ou você ainda acha que dá? De repente não aquele do Santos, mas de um cara útil, que é o que ele não vem sendo no Palmeiras. Felipe, dá pra gente comparar os estaduais ao carnaval, né? E é tudo na mesma época, amor que não sobe serra, né? O Zé Elias sabe muito bem o que é isso, né? Nos tempos de carnaval dele, tempos que não sei não. É uma boa comparação, Felipe, porque, de fato, né, eu, assim como o Zé, e eu tô até estranhando, viu, Felipe? Acho que fazia tempo que eu não encontrava com o Zé aqui, até agora eu não discordei de nada do Zé, tô assinando embaixo de tudo que ele disse. Eu sei, eu achei que a gente ia sair no UOL hoje com vocês dois escalados. Não, hoje a gente vai dar um sossego pro pessoal do UOL. Até o fim do programa, viu, Zé? Vamos fazer esse combinado. Pode deixar, meu. Assim como o Zé, eu também não caio mais no conto do Lucas Lima, né? E se a gente pegar em programas passados do Futebol na Veia, a gente já fez várias telas mostrando, agora vai Lucas Lima acordou. E aí, eu não vou entrar, continuo achando que ele é um bom jogador, mas no futebol, de jogadores que triunfam, não basta ter talento, genialidade, ter um lance, um lampejo. Os grandes jogadores precisam de regularidade. E nem precisam ser gênios como Messi, Cristiano Ronaldo, que são sempre. Mas ele precisa ter um nível de participação na equipe, sobretudo um meia, muito maior do que tem o Lucas Lima. Então, o grande pecado do Lucas Lima é a regularidade, a falta de constância. E a gente já cansou de ver bons jogos dele, uma sequência de 2, 3, mas nunca no Palmeiras a gente viu uma sequência como ele teve no Santos, e acho que dificilmente ele vai conseguir ter. Acho que para o torcedor do Palmeiras é melhor desencanar e considerar o Lucas Lima esse jogador.
vai entrar de vez em quando, que é experiente, um cara de 30 anos, é legal de ter no elenco, mas para ser o cara decisivo, o meia que dá assistência todo jogo, acho que se até hoje não desabrochou, dificilmente vai acontecer. E André, já que você assentiu com a cabeça na hora que ele pontuou a regularidade, o que falta para você? Falta porque não tem? Ou você vê do Santos para o Palmeiras algo que tenha te chamado a atenção, como esse desvio de rota de performance dele? Como a gente não conhece o jogador pessoalmente, a gente não conhece a pessoa, o único critério para analisar é o que mostra no campo. Campo. E de um ano para cá, exatamente um ano para cá, época da pandemia, nem treino se assiste, você no máximo tem a possibilidade de conversar com as pessoas que fazem parte ali daquele ambiente de trabalho para tentar entender as coisas que estão acontecendo. Então, a razão eu acho difícil de apontar. O produto final, como disse o Breiler, é complicado, porque se vê aí uma dessas clássicas situações no futebol. Muito talento, muita capacidade, muita perspectiva. Outro dia eu estava lendo uma história, acho que foi o nosso site que publicou, voltando alguns anos, na época em que o Lucas Lima estava realmente mostrando o seu melhor futebol no Santos, era convocado para a seleção brasileira com frequência, houve aqueles jogos com a Argentina só com jogadores que atuavam aqui no Brasil, ele tinha uma posição de liderança no time, liderança técnica, e jogava muito. Se cogitou na ida para o Barcelona, envolvimento do pai do Neymar e tudo mais. De lá para cá, e pode ter sido só uma coincidência, porque é muito fácil fazer a leitura, isso subiu a cabeça do jogador e desde então ele não correu mais atrás de nada. Ele entendeu que não precisava mais se esforçar e tudo aconteceria normalmente, como se já fosse uma coisa já predestinada. Pode ser isso, acho difícil que seja, acho que sempre tem uma conjunção de fatores, não é uma coisa só. O talento continua ali. Outro dia, naquele clássico fantasma em Itaquera, Corinthians e Palmeiras, entre os dois jogos da final da Copa do Brasil, ele fez um gol logo no início do jogo, lançado, entrou na área, driblou, trouxe a bola para o pé direito, concluiu. Por que isso não acontece com a frequência que todos nós sabemos, e principalmente ele sabe, que está ali disponível, né? Por quê? E como ele se relaciona com esses altos e baixos, com essa irregularidade? Isso incomoda? Não incomoda? Ele está satisfeito com isso? Não está? Ele tem a consciência de que nesse time do Palmeiras, que ganhou tantos títulos nessa temporada, ele pode ser protagonista, ele deve ser um protagonista e não é. Como que isso impacta o dia a dia dele? Só uma conversa muito pessoal poderia obter essas respostas. O que eu posso ver em campo. Continua passando a impressão de ser um jogador de raras aparições. E realmente no futebol de hoje não funciona. Pergunta para os três. Vou direcionar primeiro. Eu vou jogar, Breiler, então já começa com você, com esse gancho. Pergunta para os três. O Lucas Lima dos Santos, nesse Palmeiras é titular incontestável? Absoluto. Jogaria fácil. Absoluto. Tá. Vai lá, Breiler. Boa. Acho que seria titular, porque o Lucas Lima dos Santos tinha constância. Tinha alguns jogos até de genialidade, mas era um meia que estava sempre participando de ações ofensivas, tocava na bola a todo momento. Esse Lucas Lima não tem isso. Ele continua tendo o talento, que a gente vê um domínio de bola, um lançamento, um chute a gol, um drible. A gente percebe que o talento permanece. Mas o que falta realmente é de ter, e aí não pode ser ambição ou um ímpeto de alguns jogadores, de querer, de buscar a bola a todo momento, o jogo, de conversar com o treinador para participar mais. E talvez ele possa se espelhar no Veiga. O Veiga, até pouco tempo, era esse jogador. No Palmeiras, o que se cobrava dele era o Veiga do Atlético Paranaense, um cara que participava em várias faixas do campo, não só recebia a bola perto do gol, mas voltava para buscar, surpreendia o adversário. E com o Abel, ele voltou a ser esse jogador mais participativo. Se a gente for pegar na campanha do Palmeiras, né, ganhou Copa do Brasil, Libertadores,
não tem momentos, nossa, olha que jogador é o Veiga, olha que golaço, olha o drible que ele deu, mas tem um Veiga sempre aparecendo no lance do gol, ou dentro da área, ou iniciando a jogada. Então é isso que falta ao Lucas Lima, né? De ter esse jogador que a gente olha no time e fala... Olha o gol aí, ó. Exato. Olha o gol no clássico, ó. Então, isso aí, André... Ele tem capacidade. Sim, sem dúvida. Ele tem capacidade para criar esse tipo de problema que ele criou ali. É óbvio que um cara não vai fazer um gol como esse todas as vezes que ele for lançado em condições. Nada no mundo funciona desse jeito, a vida não é assim. Mas ele tem capacidade técnica. Ele precisa estar ali em mais momentos. Ele tem repertório. Ele tem repertório para ser um problema mais frequente para os adversários do Palmeiras. E se ele conseguir fazer isso, ele vai ser uma aparição mais frequente no time titular. Porque bola para ser titular do Palmeiras, não há a menor dúvida que ele tem. E você vê, ele não parece, é muito curioso isso, ele não parece um jogador insatisfeito, nem sempre. Houve situações até recentes em que o Palmeiras usou uma escalação mais alternativa, agora eu não vou lembrar exatamente qual jogo, e o comentário era, olha o Lucas Lima, tipo, tá aí com a oportunidade de jogar pelo Palmeiras e parece que isso o deixa chateado, porque é uma tarde em que a escalação ele não está rodeado dos jogadores que ele acha que deveriam rodeá-lo. Impressão, não estou aqui falando que foi isso, que esse era o pensamento, a postura dele, a conduta dele. Impressão. Mas, por outro lado, ele continua sendo um jogador sorridente em campo, ele continua envolvido. Eu só não consigo entender como, de tanto talento, não sai mais regularidade, mais problemas criados para os adversários do Palmeiras. André, eu acho que é o seguinte, nós estamos falando do Lucas Lima do Santos, né? Eu acho que esse Lucas Lima do Santos nós não vamos ver mais, eu acho. Não porque ele não tem condições, mas porque eu acho que ele não entendeu que o futebol do Santos, da época de Santos para cá, ele evoluiu. Que ele exige hoje o futebol, exige coisas diferentes do que era do ano passado, do ano retrasado. Nós estamos vendo isso, por exemplo, o Flamengo do ano passado, né? Do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi um Flamengo que teve outras exigências e encontrou dificuldades. É assim no futebol, é assim na vida, um dia atrás do outro, né? Você está sendo testado, você tem que evoluir, você tem que entender as dificuldades, o que você precisa fazer, né? Não adianta achar que o que ele fez no Santos era o necessário para não, agora eu vou repetir aqui. Não vai, por quê? Quando você vai... Quando ele... Zé, Oi, pode falar. Ele era um cara envolvido. O Santos, raramente o Santos tinha um movimento no qual ele não participava. É muito diferente. Então, é muito diferente na associação, entendeu? Então, mas é aí que... Não, eu entendi, então, mas é aí que eu ia chegar, André. De ele entender que no Palmeiras ele precisaria fazer outras coisas. Porque o que ele fazia no Santos era funcional e funcionava muito bem para o Santos. Por quê? Porque no Santos ele era o cara que está com dificuldade, joga a bola no Lucas Lima, que ele vai criar situações de boa, ele vai liberar aqui o meio campo, porque ele está jogando demais.